que você precisa saber para ler Clarice Lispector? Eu preparei esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam sobre Clarice, porque eu gosto de Clarice, como ler a obra. A primeira coisa que você precisa saber para ler Clarice Lispector é entender que um grande autor literário, ele se divide em 3 instâncias: a pessoa, o escritor e o autor. A pessoa diz respeito à identidade civil. Quem é esse ator social? Qual é a sua família? De que lugar ele vem? Qual é a sua classe social? O escritor trata do uso da palavra. À medida em que a pessoa decide escrever, ela se torna um escritor. Mas para que ela se torne um autor, é preciso que essa obra produzida ganhe legitimidade literária nos meios acadêmicos e estéticos. Então, o autor, ele existe quando existe uma obra. Por isso, o autor transcende a pessoa e o escritor. Mesmo quando a pessoa deixa de existir, quando a pessoa falece, a sua obra existe. O autor existe. A Clarice pessoa, por si, já representa uma identidade muito curiosa, porque ela nasceu na Ucrânia, de nacionalidade ucraniana, veio para o Brasil ainda bebê, e aqui ela, no seio familiar, ela falava a língua Yiddish, posto que sua família era ucraniana e judia. Ela viveu na comunidade judaica no Recife, e depois ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde ela cursou Direito, se casou com um diplomata e transitou por diversos lugares do mundo. Por isso, a própria biografia de Clarice já é interessante, já é singular. Acho que foi por conta mesmo dessa biografia que o Benjamin Moser produziu essa biografia, que eu considero a mais completa de Clarice, porque ele vai à Ucrânia conhecer o lugar onde Clarice nasceu, o trajeto da família de Clarice da Ucrânia ao Rio de Janeiro. Então ele percorre toda essa trajetória, esses trânsitos da pessoa Clarice. Obviamente ele chega à escritora e nos mostra como essa pessoa se tornou a autora que Clarice é, essa identidade literária extremamente enigmática. A escritora Clarice. Clarice trabalhou como jornalista, cronista, e fez desse trabalho o seu principal meio de subsistência. Então, como escritora, a Clarice teve uma vida dedicada à palavra. A obra da Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector, jornalista, Páginas Femininas e Outras Páginas, ela acompanha justamente essa trajetória da Clarice para se consolidar como profissional da palavra, como uma escritora, uma jornalista, e de que forma essa trajetória de escritora contribuiu para que ela se tornasse uma autora de literatura. Bom, quando a gente fala da autora, essa que completa 100 anos de nascimento agora em dezembro de 2020, ela é revestida por uma ideia de um enigma, de um estranhamento sobre a obra de Clarice. E é a partir desse estranhamento que eu gostaria de convidar vocês para a leitura de um conto, para que a gente possa perceber no conto a experiência do estranhamento da leitura da obra de Clarice Lispector. O conto que eu convido vocês à leitura está no livro Felicidade Clandestina. É sem dúvida a obra que eu considero a porta de entrada na literatura de Clarice. Os contos aqui extremamente concisos, as narrativas concisas, precisas, objetivas e, apesar disso, mantendo a fragmentação do discurso de Clarice Lispector, presente especialmente nos seus romances, é uma ótima porta de entrada. E eu sugiro então o conto Tentação. E vou explicar por que esse conto, a partir dele, nós podemos depreender os elementos da estrangeiridade de Clarice,
Não a estrangeiridade do ponto de vista do seu nascimento, mas essa estrangeiridade que perpassa a sua obra, o seu texto, que se materializa na pontuação, na sintaxe, nas metáforas que Clarice constrói. Então vamos lá, acompanhem comigo. Tentação. Ela estava com soluço. Eu adoro os contos de Clarice quando começam com um período curto. E é interessante que já abre com o elemento catafórico. Ela, nós nos perguntamos, ela quem? Quem é essa protagonista? Se você acompanhou a leitura dos contos anteriores, você certamente irá perceber que esse ela nos aponta para uma menina, pois boa parte dos contos desse livro reportam a infância, tratam da infância, das experiências vividas na infância. Não necessariamente de Clarice, possivelmente de uma memória inventada por Clarice. Então, olha, ela estava com soluço. Ponto. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Aí nós já construímos essa imagem dessa ela ruiva às 2 horas da tarde. O calor, o vermelho do cabelo da tarde, todas essas cores, né, se mesclando. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Muito interessante, né? Ela suportava o quê? Esses períodos que se interrompem abruptamente, abrem espaço para que a gente estranhe. Que imagem é essa? Que estranho é essa quebra desse período? Na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. Ponto. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto de ônibus. Uma espera inútil é muito curiosa, né? Será que esse bonde não virá? Nos possibilita essas interpretações, essas derivas de sentido. E como se não bastasse, seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia, de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Aí nós temos a construção da personagem, do cenário, do tempo, do espaço e da personagem. A tarde, na porta de casa, a menina de cabelo flamejante com a mão apoiando o queixo, soluçando. O que irá acontecer? O que fazer com uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de ponte. Numa terra de morenos, ser ruiva era uma revolta involuntária. A condição de ser ruivo nesse cenário aponta para esse estranhamento, né, de Clarice, que está tanto na forma dos períodos que se interrompem, quanto no conteúdo, em que a personagem vive essa condição de desajustamento, de estranhamento. E aí o narrador ele pontua, que ele observa, ele é um narrador observador, está observando essa menina sentada na frente de sua casa. O que importava se um dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada num degrau frescante da porta às 2 horas. O que a salvara era uma bolsa velha de senhora com alça partida, segurava com um amor conjugal, já habituada, apertando contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade nesse mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina. Observe que nesse instante do conto haverá quebra da harmonia inicial. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarando na figura de O que será que irá encarar a menina ruiva sentada na frente de sua casa às 2 horas da tarde? Esses são os enigmas, o estranhamento da obra de Clarice Lispector. Acompanhe a leitura do conto clicando no link abaixo e baixando ele no seu computador.